Ô meu bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Amados, não é segredo para ninguém o que está acontecendo com as igrejas evangélica, católica, no mundo, de modo geral. Está aí nos meios de comunicação, é só a pessoa que desejar saber a verdade, é só procurar aí na internet por colocar nas pesquisas ali, por exemplo, igrejas abandonadas no mundo todo. E vai ver a que ponto o povo está abandonando as igrejas hoje. Então, diante das coisas, as pessoas se indagam por quê, o que está acontecendo, o que é isso. Inclusive, me perguntaram o que será que está acontecendo de errado, que está acontecendo isso, essa debandada das pessoas abandonando a fé. Amados, eu diria que não é difícil de saber o porquê isso aí. É só nós ir nas escrituras e nós vemos ali, comparando a igreja primitiva, aquela que Jesus fundou, que ele é o fundador, que ele não deu nenhum nome. Apenas ele falou do nome dele, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Então, existe a igreja do Senhor Jesus e as outras. E o que está acontecendo, amado, é com as outras. A igreja do Senhor Jesus, eu acredito até que ela venha aumentando. Tem pessoas que estão abrindo o olho, saindo da cristandade e aprendendo a se reunir os grupos em nome do Senhor Jesus apenas e procurando outros irmãos que já estão reunidos e ir aprendendo com eles e formando no mundo todo um só corpo, que é o corpo do Senhor Jesus. Um só corpo, uma só fé, um só Senhor Jesus Cristo no meio, né? Um só Espírito Santo dirigindo em todo o planeta onde estiverem pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus verdadeiramente. Então daí vem a pergunta, mas por que está acontecendo assim? É fácil, amados, a gente analisar desde que o Senhor Jesus nasceu, né, como um homem aqui nessa terra, o seu ministério, que foi voltado para os judeus, para Israel, e então, na sua morte, ali praticamente é que foi fundada a igreja, ela foi, digamos assim, inaugurada em Pentecostes, antes não tinha igreja. Então, o que acontece? O Senhor Jesus fundou a igreja e passou para os apóstolos, então, anunciar o evangelho, anunciar a igreja, formar a igreja, que Jesus é o alicerce, ele fez o fundamento, e os apóstolos são a construção da igreja. Agora, o que vem fora disso, dos apóstolos, amados, é carne, é humano, não é nada de Deus, porque o que é de Deus, a vontade de Deus, ela está em Jesus e os apóstolos. Certo? Então nós vamos ver alguns textos na Bíblia que é para nós não ficar, parece que é, parece que não é. Vamos no que é certo, vamos onde está a verdade ali, que é a palavra de Deus, que é ali na Bíblia e nas Escrituras, né? Então nós vamos ver alguns textos e já nós vamos ver por que está acontecendo tudo isso. Certo? Vamos aos textos então. Veja bem, nós temos aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, bastante conhecido. Só que todo mundo lê isso aqui, que maravilha, pois é, eu faço assim, tal, tal. Mas será que estão fazendo assim como a palavra determina? É isso que nós vamos ver. Aqui muita gente vai fazer exame da consciência. Eu estou fazendo como a doutrina dos apóstolos determina? Amado, doutrina, o que é? Doutrina é um conjunto de ensinamentos,
o qual os discípulos, seguidores, né, pegam aquele conjunto de ensinamentos e vão aplicar nas suas vidas aquele conjunto de ensinamentos. Então, está seguindo a doutrina. Saiu fora dali, amados, não está sendo discípulo de Cristo. Vamos lá, como que um culto se processa? Rogo-vos, veja, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo, olha, assim, quem quiser que faça, está dizendo, irmão, eu rogo para vocês, para a igreja, eu rogo, eu estou rogando, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para vocês o seguinte, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, sacrifício para Deus não é dar a melhor oferta, não é pagar o dízimo 10/3, e mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, é levar dinheiro para queimar a fogueira santa. Tudo isso é carne, é interesses pessoais, é malandragem para encher os bolsos. O que está dizendo aqui que o sacrifício no culto deve ser o quê? O culto racional. O sacrifício tem que ser o culto racional e não dinheiro, as coisas. Então, nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício que é agradável a Deus é o culto racional. É o culto, amado, não é aquele culto da pessoa fica possuída ali. Daí um diz que é do Espírito Santo, que é não sei o que, que é não sei o que. O Espírito Santo, quando ele possui alguém, é aí que ele coloca a razão na pessoa, para a pessoa saber o que está fazendo, ser responsável. Entende? Então, o culto racional. E o que diz mais? Agora começa aqui, por que a cristandade está sendo destruída? Não vos conformeis com este mundo. A cristandade não só se conformou com o mundo, como abraçou o mundo e está trazendo o mundo para dentro das denominações. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados irmãos, quando a pessoa se conforma com o mundo, saiu da vontade de Deus. Hoje o que as pessoas querem fazer é a vontade do homem. O negócio hoje é encher a igreja para render lucro, para render dinheiro, para ostentar. Então, para isso é preciso encher, é preciso lutar. Quanto mais gente, é melhor. E para fazer isso, como é que se faz? Qual é a estratégia para encher uma igreja? É procurar saber o que as pessoas gostam. Vamos apresentar o que as pessoas gostam. Vamos agradar as pessoas. Vamos apresentar espetáculos, vamos trazer artistas aqui. Que daí nós temos uma plateia que vai aplaudir e o din-din entra. Percebe? Amados, é fácil de ver isso hoje, seja na internet, nessas muitos sites, muitos canais de YouTube, outras coisas, que tá cheio disso aí, pessoas apresentando o que as pessoas gostam, querem, desejam, se sentem bem. Quantas pessoas dizem, eu gosto daquela igreja porque lá eu me sinto bem, lá eu sinto paz, lá eu sinto a presença de Deus. A pessoa está sentindo é carne, porque a Bíblia não nos manda sentir nada, nos manda simplesmente crer. Está escrito, o Senhor falou, então é aquilo, goste ou não goste. Porque muitas vezes aquilo que o Senhor gosta, que nós gostamos, não é o que o Senhor gosta. Vamos lá, a vontade de Deus. Outro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo dando o exemplo dele. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Presta atenção aqui. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que significa, amado? Saiu fora do evangelho, da graça de Deus, amado, inventou coisa para que te agrada as pessoas, para encher igreja,
saiu da vontade de Deus, não é servo de Deus, está sendo servo dos homens. E é isso que está acontecendo. Só que Deus está colocando a mão e está tirando os dele, desses antros aí. Efésios, capítulo 6, versículo 6. Mais um exemplo do apóstolo Paulo, e não só dele, de todos os outros apóstolos, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Percebe, amados? Vontade de Deus ali, ó. Vendo? Vontade de Deus. Vontade de Deus. O que mais? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Aqui, amados, é o cheque-mate para nossa decisão. Ou seguimos a Cristo, ou fazemos a vontade do Senhor e somos o corpo de Cristo, ou não somos. Ou somos ou não somos. Daí pode ir para qualquer denominação, procurar o lugar que mais se agrada e beleza. Porque veja bem, aqui o apóstolo Paulo está sendo claro aqui. E o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus pessoalmente a revelação do mistério, da multiforme graça de Deus, multiforme sabedoria de Deus, para ele e os demais apóstolos, então, anunciarem através da igreja isso aí. Então, amado, apóstolo Paulo falou porque ele recebeu, porque é correto. E o que ele falou? Ele veio lembrar a igreja de Corinto do evangelho que ele anunciou para eles já desde o começo. E que o evangelho que ele anunciou aos Coríntios é o mesmo que ele anuncia para nós. E o que ele falou, que esse evangelho que ele anunciou e os demais apóstolos anunciaram, as pessoas são salvas por ele. Mas, meu irmão Antônio, mas não é o sangue de Jesus que salva? Não é o sacrifício de Cristo? Sim, mas o evangelho é o veículo que nos leva a entender o sacrifício de Jesus, o amor de Deus por nós, e então nós compreender, nós abraçar o Senhor Jesus e ser abraçado por ele. Percebe? Por que o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus? Porque esse é o evangelho que Deus determinou para ser pregado para a igreja. Então ele leva Jesus, que nos salva, que é o nosso Salvador, através do seu sacrifício, do seu sangue derramado lá na cruz. Mas o que ele falou? Que esse evangelho é o evangelho que salva? Se tem um porém. Se retiver, se segurar, crer, acreditar, estar firme, retiverdes a palavra, né, tal como eu vou lá, preguei. Quer dizer, o apóstolo Paulo, o que ele ensinou? Ele ensinou que Jesus, ele nasceu, claro, veio aqui no mundo, se tornou lá do céu, a sua pré-existência, se tornou em carne aqui no mundo, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E aí, no Evangelho da Graça de Deus, nós vamos compreender que Jesus morreu por nossa causa, no nosso lugar, para nos tirar da condenação do inferno na qual nós estava e nós transportar para o reino de Deus. Nós somos transportados, tirados de um lugar e levados para outro quando nós cremos no Senhor Jesus. Mas precisa nós crer no Senhor Jesus da maneira como os apóstolos ensinaram. Não é como o pastor, o bispo, a bispa, ou não sei quem, o padre, o amigo fulano lá ensinou. É como foi pregado pelos apóstolos. Não importa quem que fala desse evangelho. Não importa quem que fala. Se for de acordo com a doutrina dos apóstolos, ótimo.
Caso contrário, pode ser o maior santo, pode até um anjo do céu chegar aqui, olha, eu sou anjo, tal, 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 vinha te amando de Jesus, falar para você que é dessa maneira, cai fora. Não acredito. Então veja bem, como ele diz aqui, se acredita num evangelho que não é de acordo com o evangelho da doutrina dos apóstolos, o que que tem? Está crendo em vão. Se está crendo em vão, não está debaixo da proteção do Senhor. Daí acontece isso, mano. O que que nós vemos hoje? Faça uma pesquisa aí na internet, você vai ver quantos lugares, amados, que antes ficavam lá, glória a Deus, aleluia e tal, tal. Achando que estavam louvando a Deus, agradecendo o nome do Senhor, e que hoje é boate, hoje é lugar de prostituição lá. Hoje lá é cassino, outro lá lugar é cassino, lugar de jogos, de azar, outro lá é bar, outro é restaurante, outro é uma loja qualquer, outro virou em tapera, criou mato lá dentro, está sendo destruído. É dessa maneira que está esse lugar, porque a mão de Deus não está ali, porque aquilo ali não exalta o Senhor, porque aqueles ambientes não são o corpo de Cristo. São lugares onde há um interesse humano ali. Certo? Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, veja bem, rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, de nós os apóstolos, que como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continues progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo que ele está exortando, olha, aos Tessalonicenses, olha pessoal, vocês estão fazendo de acordo com o que é a vontade de Deus, estão absorvendo o evangelho que nós pregamos para vocês, então vocês estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então isso agrada a Deus, de acordo com o que Deus determina, não de acordo com o que as pessoas... Não, mas eu quero apresentar aquele teatro, coisa mais linda para Deus. Hoje eu vou pregar, olha, comprei um terno novo, tá até com uma etiqueta aqui, porque eu vou lá na casa de Deus pregar lá. E então, na casa de Deus, eu preciso me apresentar diferente, superior dos outros. Mas Deus não está interessado em nada disso. O que Deus está interessado é que a vontade dele seja feita. E a vontade dele está expressa na doutrina dos apóstolos. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 21, amados, presta atenção neste conselho, nesta admoestação que é do apóstolo Pedro. Pois melhor lhes fora, está falando daqueles que não seguem a doutrina dos apóstolos, a vontade do Senhor. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem, ou seja, voltarem, né, para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Está aí, amados. Melhor era que a pessoa nem tivesse aberto uma Bíblia para tentar conhecer alguma coisa, do que se inteirar e ver ali expressa a vontade de Deus e dizer, não, mas para mim não dá, eu não consigo. Não tomar uma decisão em nome do Senhor Jesus, pela força do Espírito Santo que o Senhor há de dar na minha vida, eu vou andar por aqui. Aí sim, aí agrada a Deus. Agora, conhecer e não obedecer, não adianta, que nem eu teve pessoas, amados, que até pessoas que me insistiram para voltar para as denominações deles lá. A gente agradece, né? Você diz assim, uma demonstração de carinho das pessoas com a gente, preocupação. Mas a gente conversando, falar, olha, os problemas que a gente vê lá. Não, meu irmão, mas desde a igreja primitiva já existia problemas.
Então não pode olhar esse lado. As pessoas não entendem que a gente olha, não é o lado do irmão, a irmã, lá que cai no pecado, cai no erro, que acontece uma coisa, mas que se arrepende e volta. A gente está falando de pessoas que pegaram aquele costume de ignorar a vontade de Deus e fazer a sua vontade. Não, mas eu quero fazer para Deus um culto assim, o melhor. Eu quero fazer o melhor. Pega aquele dinheiro, por exemplo, que entra na igreja, que poderia comprar remédio, comprar tanta coisa para pessoas que estão precisando, pega e vai investir em instrumentos caros para música, para levar o povo, para apresentar espetáculos, para satisfazer a vontade das pessoas. Então essa coisa assim, nada agrada a Deus. O que agrada é você fazer aquilo que o Senhor determinou. Esse que é. Certo, meus amados? Então a gente entende que, conforme as pessoas ficam admiradas, até, mas o que está acontecendo? As igrejas, o que está acontecendo no mundo aí? Então o que está acontecendo? Porque a igreja, amados, no começo, veja bem, no começo lá, era os apóstolos e veio, né, o primeiro século, no ano, acho que por volta do ano 100, aí que morreu o último apóstolo, a igreja era uma, amados. Tinha problema? Tinha. É só nós ver, por exemplo, ali no começo ali do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia que o Senhor Jesus encarregou o apóstolo João de mandar todas foram chamadas a atenção dos problemas, dos erros que estavam acontecendo lá, menos uma igreja só, que era a igreja de Filadélfia. Essa não tinha demonstração, não tinha puxão de orelha, apenas elogio. E era mais pobre, era mais simples, não era aquela ricona. Pelo contrário, aquela ricona toda empetecada, é a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos tempos, que Jesus falou que está a ponto de vomitar da sua boca. Então, o que acontece, mas enquanto os apóstolos estavam vivos, eles davam uma vida pela sã doutrina. Então, entrava os problemas e já estavam em cima corrigindo, com autoridade. Corrigindo, com amor, mas com autoridade. Errou, tudo bem. Uma vez entendeu que errou, elimina o erro, trata de viver certo. Os erros tem. Agora, persista no erro, quer viver errado dentro do corpo de Cristo, não pode, é um corpo estranho que está inflamando ali. Então, o que eles faziam? Se fosse preciso excluir, excluíam, em último caso. Mas eles zelavam. O que aconteceu? Eles foram, então, os apóstolos, outros não têm esse direito, mas os apóstolos tinham, porque os apóstolos tinham autoridade para isso. Eles ordenavam assim, bispos para cuidar da administração das igrejas. E quando os apóstolos todos foram recolhidos, o que aconteceu? Esses bispos já não eram os mesmos que os apóstolos. Já começou, então, a afrouxar a coisa. Aí entrou o sistema papal, onde antes não tinha, os bispos eram todos iguais em toda parte. De repente, passou o bispo de Roma a ser o maioral e mandar nos outros. E o que aconteceu? Dali surgiu a Igreja Católica e descambou da pior maneira, entrou em trevas mesmo. Aí veio o que? Veio a reforma através de Lutero. Tivemos Lutero, Calvino, Wesley e tantos lá, que o povo começou a idolatrar eles daí. A Igreja Católica idolatra o Papa e as outras igrejas então, idolatram Lutero, idolatra Wesley, idolatra esses outros. Então, vocês entendem a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus, que poderia ser aquela igreja
santa, irrepreensível, passou a ser manchada através da Igreja Católica e depois da Igreja Católica através das igrejas evangélicas, e hoje está do jeito que está. Só que a Igreja do Senhor, amados, ela subsiste fora de tudo isso. Desde o princípio, fora de tudo isso. Por isso que a Igreja do Senhor Jesus não tem nome. Ela serve o Senhor Jesus, não uma reforma, uma coisa ou outra. Entende? Então, o que está acontecendo hoje é isso. Veja bem, a igreja foi sendo absorvida pelo mundo. As pessoas foram vendo, de repente, que a palavra, veja bem, as pessoas do mundo todo foram se corrompendo. E as lideranças das igrejas foram, então, ficando preocupadas com essa... O povo não via e começaram a inventar coisas para atrair o povo, chamar atenção. Uns com boa intenção. Atrair o povo para escutar a palavra, escutar o evangelho. E no meio desses entraram outros com interesse financeiro, com interesse de subir no patamar mais alto, ser o melhor, ser o tal, soberba. Então hoje, amado, na cristandade acontece de tudo. Existe a Igreja do Senhor Jesus, onde as pessoas se reúnem em qualquer lugar, 2 ou 3 pessoas ou mais, tem que ser de 2 para mais, em nome do Senhor Jesus. E ali, por mais que só que Deus vão orando, vão pedindo a Deus, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, encaminha dessas pessoas se unirem com outras pessoas que estão no mesmo Espírito, que têm o mesmo amor pelo Evangelho, que têm o mesmo zelo pelas coisas de Deus e a vontade de servir a Deus em espírito e em verdade. Não tem templo, não tem dirigente, não tem, é Jesus que faz. A obra dele é ele que ministra e determina tudo. A gente não pode, amados, falar muito sobre isso aqui porque o tempo não dá. Então, eu acredito assim, que o Espírito Santo fala a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo agora aqui, e que o Espírito Santo, se vocês se renderem a ele, para ele mostrar, e vocês esperarem, no devido tempo ele vai mostrar o lugar correto para ficar. Porque quem vai levar, amados, o salvo é aquela pessoa que o Pai leva até Jesus. Não adianta a pessoa correr e querer ir, querer fazer assim. Não adianta. A pessoa é levada por o Pai até o Senhor Jesus. E é salvo ali. É assim que funciona. Então a gente deixa que nós ouvimos este, ouvimos aquele, ouvimos homem, ouvimos mulher, damos ouvido a todos. Mas o Espírito Santo que vai nos dizer qual que é o certo. Vai nos mostrar, vai nos provar de alguma maneira aonde que é que nós devemos ir, que nós devemos permanecer. E a igreja e a cristandade está sendo espalhada. O sopro de Deus, amados. Então o erro da cristandade hoje, amados, é em vez de ter em mente, ter no foco, fazer a vontade de Deus, eles olham assim, da seguinte maneira, eles estão preocupados com o número de pessoas. Estão preocupados em ser uma igreja grande, em alguma coisa assim. E para isso, então, começam a inventar modas. É teatro, é ministério, não sei de quê, de dança, de pulo, de grito, de esbravejar, de pular para cima. Inventam de tudo. Daí ali sai leitura da Bíblia, sai louvor, sai oração, sai tudo. Mas acontece o seguinte, amados, que Jesus falou que ele está onde for a vontade dele que é feita. Ele falou, onde estivermos reunidos em meu nome, quer dizer, onde o Espírito Santo leva, na presença do Senhor Jesus, ali as pessoas se reúnem. E as coisas do Espírito Santo não tem nada disso que inventam aí. O trabalho do Espírito Santo é revelar Jesus no coração das pessoas e exaltar o seu nome, exaltar o nome de Deus. Certo? Então, vamos por entendimento, amado, que o que hoje está acontecendo na cristandade é isso. Geralmente as lideranças, eles ficam no muro, como diz na política, fica no muro, vendo do qual lado que é mais lucro, do qual lado que é lucro pular.
E ali então eles olham daí como na política, o povo quer o quê? Então vou procurar fazer a vontade do povo para ficar com eles. E a vontade, amada, a vontade da multidão não significa que seja a vontade de Deus, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós vemos que o Senhor Jesus, muitas vezes ele pregando para a multidão, veja, ele distribuía pão, ele curava, ele fazia tudo. Nós teve uma reunião que estavam lá tudo reunido. Ele mesmo falou que estão aqui não é por causa do ensinar, não é por causa do interesse de saber que eu era filho de Deus. Mas vocês estão aqui porque estão atrás de pão. Assim é hoje, amados. Hoje o povo se reúne nessa igreja atrás de cura, atrás de libertação, atrás de solução para as dívidas. É um monte de coisa. Eu ouvi o testemunho de um pastor que ele costumava, quando terminava o culto, ele fazia aquelas filas para oração, né? Vinha na frente para ele pôr as mãos ali para oração. E ele contou que ele, na fila daquela, chegou um cidadão ali e disse que falou para ele: pastor, ore por mim porque eu estou passando vergonha com a mulherada. Daí o pastor perguntou para ele: mas você é casado, solteira, viu? Que não, eu sou casado, mas falou, mas mulherada? Aí disse que o pastor falou: eu vou orar que o Senhor consuma com você, porque você é um adulto, você está adulterando, desprezando a tua esposa. Então vocês vejam, mas está cheio de pessoas indo buscar Deus lá na igreja, como não entende que quando a gente faz a vontade de Deus, quando o Senhor Jesus, quando o nosso Pai Celestial, quando Deus leva a Jesus, a presença de Deus é permanente em nossas vidas. Não tem que buscar Deus de um lugar do outro, Ele está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas as pessoas vão fazer essas filas de gente lá, buscar Deus, buscar oração para isso, para isso, para isso e para aquilo. Então todas essas coisas, mas todos esses espetáculos grotescos que fazem hoje, isso está sendo, como o Senhor Jesus falou, os mornos que fazem alguma coisa como se fosse para agradar a Deus, mas estão buscando os seus próprios interesses, o próprio agrado. Então Jesus vai vomitando esse tipo de coisa de pessoa, e o resultado é esse que nós vemos. Igreja sendo transformada em bares, em cabarés, em cassinos. Como está escrito, amado? Tudo isso é cumprimento da palavra. Que esse lugar ia ficar deserto, ia virar covil de demônios. É o que está acontecendo. A palavra de Deus se cumpriu. Ok? Amados, bem-aventurado é aquele que põe a palavra de Deus no seu coração, que põe no seu coração assim: Senhor, eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a sua vontade, e eu peço que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê autoridade e poder para mim viver dentro da sua vontade, ainda que ela não seja a minha vontade. Me ajude a andar de acordo com a sua vontade. Aí, amados, as coisas se modificam. Aí acontece que nem no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é ambiente espiritual. Beleza? Terminamos por aqui. Como sempre, amados, no final dos meus vídeos não tem como eu deixar de agradecer, demonstrar minha gratidão a Deus pelo privilégio de demonstrar minha gratidão a vocês que acompanham a gente dia a dia, até aqueles que porventura eu errar e a pessoa vê que eu estou errado, me provar pelas escrituras que eu estou errado. A minha gratidão a essa pessoa também, porque estará me ajudando, o meu amor por essa pessoa aumenta mais, entende? Então a minha gratidão a todos vocês, a minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês, orem por mim e minha família, e se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Ok? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo então.